Bem-vindos ao Trechos do Tio Hernandes, um canal para quem ama a palavra de Deus. Irmãos amados, que privilégio poder retornar e repartir com vocês esta palavra tão preciosa. Hoje eu quero partilhar com vocês o texto que está em Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. E depois, capítulo 3, versos 14 a 22. Capítulo 1, versos 9 a 13. Está escrito assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Capítulo 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus irmãos, os anos mais difíceis e amargos de perseguição à igreja haviam começado, desde que Nero, no ano 54, tornou-se imperador romano. Nero era um homem rude, violento, devasso, um homem que mandou matar a própria mãe. Desde que ele assumiu o governo em 54, é que as nuvens escuras se formavam no horizonte, anunciando a chegada de uma terrível tempestade sobre a igreja. 10 anos depois que ele assumiu o governo, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma grande tragédia aconteceu. A maior cidade do mundo, a mais poderosa, a mais rica, a mais populosa, a cidade de Roma, conhecida como Cidade Eterna, capital do império, com mais de 1 milhão de habitantes, foi criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. E o imperador romano, Nero,
do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistiu o espetáculo horrendo, devastando a cidade de Roma. Quando o incêndio terminou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre contra os cristãos. Na época, faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro banho de sangue, uma verdadeira chacina. 2 anos depois, ano 66, explode a guerra judaica, porque uma sinagoga fora profanada na cidade de Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, se rebelaram contra Roma. E Roma manda para lá o general Tito, para contornar aquele motim. 2 anos depois, ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontornável. O general Tito cercou a cidade de Jerusalém, invadiu a cidade de Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus, destruiu o templo de Jerusalém, não ficando pedra sobre pedra. Jerusalém é massacrada. Os judeus são dispersos. Na maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Anfiteatro da Morte, o Coliseu Romano, que numa festa de 100 dias de inauguração, 10.000 cristãos foram mortos com requintes de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais, jogados na arena para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Este homem foi chamado de o segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira truculenta como ele perseguiu a igreja. É digno de destaque que a essas alturas, todos os apóstolos do Senhor Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último sobrevivente, pastor em Éfeso. Quando ele então foi deportado para esta ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos. Certamente a intenção de Domiciano era jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida, tão massacrada, calando a voz do seu último apóstolo, jogando numa ilha vulcânica, numa colônia penal, para ele morrer ali na solidão, fechando-lhe todas as portas da terra. Entretanto, quando todas as portas da terra foram fechadas para João, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Louvado seja o Senhor. Nas horas mais sombrias da história, o nosso Deus continua no trono. Ele continua com as rédeas da história em suas mãos, e é o seu soberano propósito que vai prevalecer. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê as 7 igrejas, ele vê os 7 candeeiros,
e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê agora não é aquele Cristo suando sangue, em lágrimas, prostrado sobre os seus joelhos do Getsêmani. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê agora não é aquele que caminha exangue debaixo de um lenho maldito pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos de vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo humilhado, pregado no madeiro, com dores, com cãibras e com sede atroz. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos são brancos como a alva neve, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como de bronze polido, sua voz é como voz de muitas águas, o seu rosto brilha como o sol no seu fulgor. E quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. E o Cristo da glória põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não estamos adorando nesta manhã o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Mas notem comigo no capítulo 1, versículo 13, que João o vê no meio dos candeeiros. Isso para mim é magnífico, porque Jesus está no meio da sua igreja. Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. E é porque Ele está aqui que você e eu estamos aqui. É porque Ele está aqui hoje é que esse encontro não é meramente um encontro religioso, mas é um culto que nós prestamos a Ele, que é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. Mas veja comigo, no capítulo 2, versículo 1, que Ele não está apenas no meio dos candeeiros. Está escrito que Ele está andando no meio dos candeeiros. E o Senhor está aqui hoje, não apenas presente, Ele está andando entre nós. E na medida que Ele está andando entre as igrejas, Ele está andando para sondar as igrejas, para corrigir as igrejas, para exortar as igrejas, para disciplinar as igrejas, para consolar as igrejas, para fazer promessa às igrejas. Eu quero dizer a você que o Senhor está aqui hoje para nos consolar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar, para nos fazer promessas. E na medida que Ele caminha no meio das igrejas, há um estribilho que se repete em todas as 7 cartas. E o estribilho é este: eu conheço. 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 Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus vai usar a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, seu pastor não viu, sua igreja não viu, a lei não viu. Eu vi. Eu estava lá. Quando você apagou a luz e fechou a porta, eu estava lá.
Ninguém consegue ocultar-se daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Eu conheço, disse Jesus. Mas é curioso, pastor Samuel, que para a igreja mais pobre da Ásia, para a igreja de Esmirna, Jesus diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. É consolador saber que nas noites mais escuras da alma, nos dramas mais angustiantes da vida, o Senhor sabe o que estamos passando. As nossas noites indormidas, as nossas madrugadas insones, as lágrimas quentes que rolam no nosso rosto, as angústias, nas palavras do Salmo 116, angústias do inferno que se apoderam de nós. Ele sabe o que estamos passando. Mas Jesus me choca com o seu diagnóstico, porque você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós, irmãos? No nosso conceito humano, é uma igreja que tem muitos membros, é uma igreja que tem um santuário suntuoso, é uma igreja que tem um orçamento robusto, é uma igreja que tem muitos membros influentes na sociedade. Esse é o conceito humano de uma igreja rica. Mas é curioso que para a igreja mais pobre da Ásia, Jesus diga assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre na terra, rica no céu. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Pobre financeiramente, rica espiritualmente. Vale destacar que para a igreja mais rica da Ásia, que dizia: estou rica, abastada, não preciso de nada, e Jesus olha para essa mesma igreja e faz um outro diagnóstico: não, você é pobre, você é miserável, você está cega, você está nua. O que é importante não é ser rico aos olhos dos homens, mas ser rico aos olhos de Deus. Porém, para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus disse isso para Pérgamo? Vocês bem sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia. Ela só perdia para Éfeso, a capital. E muito provavelmente, Jesus disse isso para Pérgamo por duas razões. Primeiro, quando se disputava na Ásia Menor, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. Então provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem é venerado, onde um homem é adorado, onde um homem é cultuado, onde se levanta um altar para um homem e coloca um homem no pedestal, aí está o trono de Satanás. Porque todo antropocentrismo idolátrico é satânico. Mas em segundo lugar, muito provavelmente, Jesus disse isso para Pérgamo porque Pérgamo hospedava o culto de Esculápio. O templo oficial de Esculápio, deus da cura, ficava em Éfeso. Caravanas do mundo inteiro vinham a Éfeso para serem curadas por Esculápio. E o símbolo de Esculápio é uma serpente. E é por isso que quando você vai ao seu médico até hoje, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo. Isso vem de Esculápio. Isso vem do chamado Deus da cura. Então, mais ou menos, ou provavelmente, o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem faz um ídolo e se prostra diante dele, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada. Ele é pedra, ele é gesso, ele é madeira, ele é prata, ele é ouro. Mas ele não tem vida. Mas Paulo diz que o que está por trás do ídolo são os demônios. O que é magnífico entender é que onde Satanás tem um trono, aí o Senhor Jesus planta uma igreja para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Senhor está andando no meio dos candeeiros.
E na medida que ele está andando no meio das igrejas, ele tem elogios a fazer, ele tem censuras a fazer. Para 2 igrejas não tem censura, só elogios. Quais igrejas? Esmirna, a mais pobre. Filadélfia, a mais fraca. Jesus diz para Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante para a igreja não é ser forte de acordo com os homens, mas ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas para 4 igrejas, Jesus vai fazer elogios e vai fazer censuras. Jesus elogia, por exemplo, a igreja de Éfeso, pelas suas obras, pelo seu labor. Jesus elogia aquela igreja pela sua perseverança diante do sofrimento. Jesus elogia aquela igreja pela sua ortodoxia e não abrir mão da verdade, não tolerar os falsos apóstolos e odiar a obra dos nicolaítas. Era uma igreja ética e ortodoxa. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa, porém, contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui está algo tão sensível para nós, meus irmãos, que às vezes até na defesa da ortodoxia, nós podemos perder a piedade e a devoção. A ortodoxia é boa, ela é inegociável, mas a ortodoxia morta mata. A ortodoxia ossificada mata. E de repente, a defesa da verdade é um fim último, e as pessoas mantêm a verdade intacta, mas não tem mais óleo. Eu aprendi com um professor lá de Recife, não foi meu professor, mas eu escutei muitas vezes: máquina que falta óleo, bate o pino. Então nós não podemos perder de vista que temos que, como diz Jonathan Edwards, ter luz na cabeça, mas também ter fogo no coração. Nós não podemos jamais separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta, verdade e piedade. Jesus elogia a igreja de Tiatira, porque quando Jesus escreve esta carta para a igreja, ela tem mais fé e mais obras do que lá atrás. Jesus, porém, diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel. Preste atenção. Tiatira é o contraponto de Éfeso. Éfeso tem doutrina, mas não tem amor. Tiatira tem amor, mas não tem doutrina. Nós poderíamos ser a igreja mais amável da cidade, mais acolhedora da cidade, onde a comunhão seja o ponto forte, mas se falta essa doutrina, esta igreja não agrada a Jesus. Não temos o direito de pregar um evangelho palatável para agradar e atrair as pessoas. A verdade é inegociável. Não pregamos para receber um tapinha nas costas na porta da igreja, pregamos para levar as pessoas ao arrependimento e à fé salvadora. O evangelho não pode ser adocicado, açucarado, misturado para que os homens se agradem da mensagem. Não, esta mensagem confronta, essa mensagem choca, essa mensagem leva o homem ao arrependimento, ao pó, para que ele reconheça que ele carece totalmente da graça de Deus. Se uma igreja que não tem amor não agrada a Jesus, uma igreja que não tem sã doutrina também não agrada a Jesus. Mas Jesus elogia a igreja de Pérgamo, porque tem gente fiel lá. Seu líder, Antipas, morreu martirizado. O texto bíblico não diz como, mas a história diz que ele morreu carbonizado dentro de um boi de bronze encandecido. Mas nesta mesma igreja, onde tem gente tão fiel a ponto de dar sua vida pelo evangelho e morrer por causa da graça de Deus,
não negociando a verdade. Tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, na mesma igreja. Nas minhas andanças pelo Brasil, Augusto, de vez em quando as pessoas me fazem perguntas, e perguntam assim: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? E eu respondo assim: vai muito bem. Eu respondo assim: vai mais ou menos. Eu respondo assim: vai muito mal. Às vezes, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, a pergunta é mais específica: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil? Eu respondo assim: vai muito bem. Vai mais ou menos. Vai muito mal. Às vezes a pergunta, Samuel, é específica: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? E eu respondo assim: vai muito bem. Vai mais ou menos. Vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, pastoreada pelo mesmo pastor, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor da Santa Ceia, que canta no mesmo conjunto, que faz parte do mesmo grupo pequeno, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado. E só Jesus pode dizer: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Só o Senhor, de 2 Timóteo 2,19, conhece os que lhe pertencem. Jesus se dirige à igreja de Sardes. Aquela igreja, se for na avaliação de quem passa do lado de fora, diz: essa aqui é uma igreja avivada. Eu acho que os cânticos eram robustos, as emoções afloravam, o culto era empolgante. Ela mesma se avaliava e dizia: nós somos uma igreja viva. E Jesus olha essa mesma igreja e diz: não, você tem nome que vive, mas você está morta. E Jesus me choca demais na sua avaliação, porque a igreja que diz que é rica, Jesus: não, você está pobre, você é pobre. A igreja que diz que é pobre, Jesus: não, você é rica. A igreja que diz que está viva, Jesus: não, você está morta. A igreja que diz que é fraca, Jesus: mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Em outras palavras, o que importa não é o que eu penso a meu respeito, o que importa não é o que as pessoas dizem a meu respeito, o que importa de fato é o que Jesus diz a meu respeito. Jesus não tem uma opinião, Jesus tem o diagnóstico: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Porém, para uma igreja, Jesus não tem nenhum elogio a fazer, apenas censura. E para qual igreja? Para a igreja de Laodiceia. Vá comigo agora para o capítulo 3, versículo 14 a 22. O que me choca é que de todas essas igrejas, esta é a que tem a melhor avaliação de si mesma. Quando deram para ela um questionário de autoavaliação, ela ticou todos os itens, dando nota máxima para si mesma. Somos rica, abastada, não precisamos de coisa alguma. E Jesus olha para essa igreja e não encontra nada para elogiar. Aliás, Jesus usa uma figura muito pesada aqui. E eu confesso que eu fico até constrangido às vezes, quando eu prego nesse texto. Jesus está com náuseas. Jesus está a ponto de vomitar. E eu não sei quanto a vocês, eu tenho uma tese, estou convencido dela, de que os homens sentem mais dor do que as mulheres. Essa tese deve ser verdadeira. Você faz favor de fazer uma análise lá, você que é um cientista, e chega a essa conclusão para nos ajudar. Para admitir que somos mais covardes. Mas pior do que dor, é enjoo, é náusea. Você está em pé, está ruim. Você senta, piora. Deita, piorou mais um pouco. Jesus está nauseado.
você perceber, há 3 coisas que Jesus vai fazer nessa igreja. Primeiro, um diagnóstico, versículos 15 a 17. Segundo, um apelo, versos 18 a 20. Terceiro, uma promessa, versos 21 e 22, com base no verso 14. Eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus usou as figuras que usou para a igreja de Laodiceia. Por exemplo, morno, quente, frio, vestes brancas, ouro puro, colírio. Por acaso? Ou com propósito? Por que ele usou essas figuras? Eu acho que todos vocês sabem que Laodiceia ficava e fica na chamada região do Vale do Rio Lico, a região mais próspera na época da Ásia Menor. Ainda hoje uma região próspera na área da Turquia Asiática. Ali ficavam 3 igrejas, numa região metropolitana, 6 quilômetros uma da outra. Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Quando você vai a Laodiceia, ou essa região das chamadas 7 igrejas, você vai lá em Hierápolis, e lá era uma cidade de águas termais. Tem uma montanha lá chamada Castelo de Algodão, de rochas calcárias brancas, onde brotam águas quentes, que vão descendo e formando piscinas naturais em cascata, e pessoas iam, e vão até hoje, tomar banhos terapêuticos nessas águas. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, que era famosa também pelas suas fontes de águas frias, geladas, também terapêuticas. Porém, Laodiceia, que era a maior das cidades metropolitanas, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas vinham por meio de aquedutos das montanhas e chegavam na cidade mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para uso terapêutico. Jesus pega esse gancho da situação geográfica da cidade e diz: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque Jesus usa a figura, por exemplo, do ouro puro para te enriqueceres? Porque Laodiceia era o grande centro bancário da Ásia Menor. Era a cidade dos endinheirados, dos ricaços. Para vocês terem uma ideia, no primeiro século, essas 3 cidades foram devastadas por um terremoto. Colossos nunca se recuperou, Hierápolis também não, mas Laodiceia foi reconstruída sem dinheiro do Estado. Os ricos da cidade reconstruíram a cidade. E Jesus está dizendo para essa igreja: vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres. Porque Jesus usa a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. As fábricas de roupas eram famosas, a lã negra que tinha lá era mundialmente conhecida, e Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa a figura do colírio para ungir os olhos? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia um remédio quase milagroso lá, chamado pó frígio, e então Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Irmãos, preste atenção nisso. Sabe o que me choca nessa igreja? Não é o que Jesus vê, é o que Jesus não vê. Leia 7 cartas numa sentada só e você verá isso. Para a igreja que mais recebeu censura e só censura de Jesus, não há nenhuma denúncia de Jesus de problemas doutrinários. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos mestres, não tem falsos profetas, não tem doutrina de Jezabel, não tem doutrina de Balaão, nem tem doutrina de Nicolaitas. Não há risco qualquer teológico assolando a igreja ou oprimindo a igreja. Diríamos nós hoje que a igreja de Laodiceia é uma igreja ortodoxa, mas está causando náuseas em Jesus.
Leia as cartas. E vocês não verão qualquer denúncia de Jesus de problemas morais. Tinha problemas morais na igreja de Tiatira, tinha problemas morais na igreja de Pérgamo, tinha problemas morais na igreja de Sardes. Não tem nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia. Diríamos nós hoje que a igreja de Laodiceia é uma igreja ética. A liderança da igreja não precisava se reunir para disciplinar nenhum membro. A igreja desfrutava de boa reputação dentro das quatro paredes e fora dos muros. Leia as cartas. E vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problemas financeiros. Não, a igreja é próspera, rica. Eu acho até, Samuel, que os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá. Todo mundo já era rico. Mas está causando náuseas no Senhor Jesus. Leia as cartas, e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problemas de perseguição. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo. A igreja de Laodiceia é uma ilha de paz num mundo de tormentos. Meus irmãos, convenhamos, vocês que são imigrantes, se vocês fossem morar na região da Ásia Menor, no primeiro século, neste finalzinho agora do primeiro século, eu não tenho dúvidas de que vocês escolheriam a igreja de Laodiceia para vocês serem membros. Era a melhor igreja. Era a melhor igreja. Não tem problema doutrinário, não tem problema moral, não tem problema financeiro, não tem perseguição. A igreja está bem com ela mesma, ela se olha no espelho e bate palmas para ela mesma. Ela forma um grande coral diante do espelho e canta o hino Quão Grande És Tu. Está muito bem na fita. Então, uma pergunta é necessária. O que Jesus então viu nessa igreja que trouxe tanto desconforto para ele? Só uma coisa. O que Jesus viu foi falta de fervor espiritual. Falta de fervor espiritual. Deus tem me dado a bênção, Samuel, de rodar o Brasil. Vou, se Deus quiser, este ano é o último estado que não fui ainda, que é o estado de Roraima. E Deus tem me dado o privilégio e a bênção de pregar nos mais diversos tipos de igrejas. Eu prego em igrejas ultraconservadoras. Sabe o que é uma igreja ultraconservadora? Se uma mosca voar na hora do culto, você escuta o barulho dela. Não sei como é que o Augusto reage, mas às vezes você prega para algum auditório, que você olha para as pessoas, você não vê nenhuma reação. Parece que você está pregando para a parede. E dá um desespero enorme. Você não sabe o que está acontecendo. Mas eu prego também em igrejas ultrapentecostais. Hoje, gente, é tanto barulho. Eu falei, calma, gente, calma. Um pouquinho. E sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que fervor espiritual não tem nada a ver com estilo de culto. Não tem. Nós aprendemos cacuetes, jargões, frases feitas, achando que isso impressiona Jesus. Não impressiona não. Ele conhece, ele procura a verdade no íntimo. O Senhor está querendo uma igreja viva, que tenha verdadeiro fervor espiritual. O que falta, irmãos, é fervor espiritual. O que falta é choro pelo pecado. O que falta é arrependimento genuíno. O que falta é sede de Deus. O que falta é fome da palavra. O que falta é gosto pela intimidade com Deus na vida de oração. O que falta é um poderoso e genuíno avivamento espiritual.
Nada, nada, nada traz mais angústia ao coração do nosso glorioso Redentor de que ver um crente apático, insosso, morno, que botou a vida espiritual no piloto automático, que preserva a verdade intacta na sua cabeça, mas isso não desce mais para o seu coração. Ele não se empolga mais com a leitura da Bíblia, acontece mecanicamente. Samuel, há poucos dias um pastor me ligou e eu percebi que ele estava emocionado do outro lado da linha e disse: pastor Hernandes, a única coisa que eu me tornei foi num fabricante de sermão e nada mais. Isso não mexe mais comigo. Precisamos de fervor, irmãos. Choro pelo pecado. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa chorando, quebrantada, porque o Espírito Santo de Deus a tocou verdadeiramente? Mas depois que Jesus faz um diagnóstico, vai fazer um apelo. Veja comigo o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu me impressiono com Jesus, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele pode dar uma ordem expressa, mas Ele chega dando um conselho. Ele chega como um mascate, um vendedor ambulante, que tem um produto para vender, e o produto é essencial, e o preço é de graça. E aqui está, meus irmãos, o segredo para restaurar o fervor, porque eu conheço vocês também, igrejas que no afã de buscar fervor, no afã de buscar avivamento, se perderam nos labirintos do sincretismo religioso, do experiencialismo perigoso. E Jesus está dando a receita. Aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Quem tem o poder de trazer fervor para a igreja é o Senhor Jesus. Quem derrama o Espírito é o Senhor Jesus. É Ele quem pode aquecer o coração da igreja. É Ele quem pode trazer fogo genuíno, não fato, não mentiroso, não fabricado, mas fogo do alto, fogo do Espírito que queima, que purifica, que santifica, que alastra, que traz vida plena e abundante em Cristo Jesus. É Ele, só Ele. Não busque fervor espiritual nas novidades do mercado da fé. Volte-se para o Senhor Jesus. Como aqueles dois caminhantes de Emaús, que de repente tiveram seus olhos abertos. E quando os olhos se abrem para ver Jesus, o coração aquece. Quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam. Quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam, os lábios se abrem para dizer que Jesus está vivo, que Ele está no nosso meio e que Ele é a razão da nossa vida. Quando chega no verso 19, o Senhor tem uma declaração a fazer e tem uma ordem a dar. E a declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu confesso, pastor Samuel, que ao ler essa carta e às vezes ao pregar nesse texto, eu me sinto, como disse já, um pouco constrangido. Porque convenhamos, irmãos, Jesus está pegando pesado, tá não? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Ele está pegando tão pesado com esta igreja? Por que Jesus está pegando tão pesado com você e comigo? Sabe por quê? Ele está dizendo o seguinte: eu estou pegando pesado com você porque eu não desisto de você. Eu não abro mão da sua vida. Eu não fui à cruz. Não ressuscitei dentre os mortos. Não derramei o Espírito Santo para produzir um crente apático, morno. Eu não abro mão de você ser cheio do Espírito Santo. E então Ele tem uma ordem para dar.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. E agora, de forma tão doce, ele se aproxima de novo no verso 20 e diz: eis que eu estou à porta e bato. Sabe o que me choca nesse texto, pastor Samuel? É que a igreja de Laodiceia estava tão feliz com ela mesma. Tudo acontecia através dela, por ela, para ela. E ela estava muito satisfeita. E nem tinha percebido uma coisa: que Jesus estava do lado de fora, querendo entrar. Que Jesus me convide para cear com Ele é graça, mas que Ele queira cear comigo, que graça maravilhosa. E assentar-se com Jesus à mesa é a única condição e a única forma do fervor acontecer, do coração aquecer, porque só na presença dEle o coração aquece. Ele quer ter comunhão com você. Bom, feito o apelo, Jesus vai fazer a promessa. E a questão é, ele tem competência para fazer promessas? O verso 14 responde: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é o Amém, sabe o que significa isso? Ele é a última palavra de Deus para você. A revelação foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora Ele nos fala pelo Filho. Quem não tiver mais, quem não ouvir Jesus, não tem mais esperança, não tem novas revelações. Acabou. Ele é o Amém de Deus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque o que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. E Ele é o princípio da criação de Deus, não no sentido que Ário pensou que Ele foi o primeiro ser criado, não. Ele é o que tem primazia na criação, Ele é o dono da criação, Ele é o agente da criação, Ele é aquele que trouxe à existência as coisas que não existiam, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E se do nada Ele criou o universo, Ele tem competência e poder para restaurar o fervor no seu coração. E no verso 21 ele vai fazer a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Para uma igreja que gostava muito de dinheiro, Jesus dizia: eu tenho coisa melhor que dinheiro para vocês, eu tenho o trono. Eu não vou apenas levar você para o céu, eu vou levar você para o trono. E então ele conclui assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em 2011 eu fui visitar essas 7 igrejas. E eu confesso que eu me emocionei algumas vezes. Porque onde essas igrejas existiram, hoje, só tem pedras reviradas, escombros, poeira. Uma vaga lembrança de igrejas que existiram no passado. Todas essas igrejas estão literalmente mortas. Onde essas igrejas existiram, irmãos, hoje não tem sequer 1% de crentes. E a pergunta é: por que é que essas igrejas morreram? E a resposta é: porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Agora em 2017, comemoramos 500 anos de reforma e eu estava lá em Worms, estava lá em Wittenberg, estava lá na Alemanha. E me parece que a Europa não tem muito o que celebrar. O berço das missões, do protestantismo, hoje é considerado um continente pós-cristão. Passei pela Holanda. Até 1960 os templos estavam cheios.
De 1960 para cá, os templos estão lá, mas vazios. Fomos para a Escócia, berço do presbiterianismo, terra de John Knox. Fui visitar um dos mais belos templos, perto do castelo, torre empinada aos céus. Quando nós entramos, não tem púlpito, não tem banco. O templo virou um bar. Um bar. Você vai para a Inglaterra, dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje apenas 4% dos ingleses frequentam a igreja. Os templos estão sendo vendidos e transformados em mesquitas, em bares, em museus. O liberalismo devastou a Europa. Seminários que formavam teólogos, pastores, missionários, hoje ensinam ceticismo. E a pergunta é: por que as igrejas estão morrendo na Europa? E a resposta é: porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha a América, onde vocês estão. As grandes denominações históricas, todas estão perdendo membros, milhares e milhares de membros todos os anos, grandes templos vazios. Seminários que formaram tantos missionários que foram para o mundo inteiro, hoje tomados pelo liberalismo. Igrejas morrendo, igrejas fechando. Há pouco tempo eu estive aqui em Nova York pregando num congresso, e depois do congresso fui pregar numa igreja Assembleia de Deus, e o pastor andou comigo do hotel à igreja onde eu fui pregar, meia hora de carro. Ele me mostrou 10 templos vazios, estavam sendo vendidos, porque não tinha mais gente para frequentar. Irmãos, prestemos atenção nisso. Qualquer igreja que subscrever o liberalismo, ela assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Não tem antídoto. Um professor liberal num seminário é uma tragédia, é pior que um demônio. Não podemos jamais flertar com esse mal. Por que as igrejas estão morrendo na América? Porque elas não têm ouvido o que o Espírito Santo disse a elas. A maioria de vocês veio do Brasil. Olha para o Brasil. Nós temos denominações inteiras do Brasil que já sucumbiram ao liberalismo. Estão murchando, estão minguando, estão desidratando. Pastor Samuel tem seminários no Brasil chamados protestantes que não creem mais que este livro, a Bíblia, é palavra de Deus. E onde não tem a palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil e você verá mega igrejas, imensas igrejas, imensos templos, mega templos, multidões e multidões, mas não tem evangelho. Mas não se prega sobre a graça, não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre o novo nascimento, não se prega sobre santificação, não se prega sobre vida eterna. Só tem prosperidade, só tem curas, milagres e coisas assim assado, e não se apresenta a verdade de Deus. E eu não tenho o evangelho, não tenho o Deus do evangelho. Olha para o Brasil, olha para a América, você vai ver algumas igrejas, louvado seja Deus, ortodoxas, fiéis à doutrina, mas muitas delas, meus irmãos, muitas delas áridas como um deserto, secas como um poste. Igrejas que não têm vitalidade, igrejas que não têm sonho, igrejas que não têm paixão, igrejas que não crescem, igrejas que estão amarradas num religiosismo talvez completamente engessado. O meu clamor e a minha súplica ao meu Deus é que Deus sopre sobre nós o seu sopro.
Remova as cinzas, acenda as brasas, inflame o nosso coração de fervor, para que nós possamos ver, como outrora vimos, o derramar do Espírito Santo, igrejas vivas, poderosas, cheias do Espírito Santo, que mantendo a verdade intacta, mas mantendo o óleo do Espírito, prossigam em vida nova, no poder do Espírito Santo, pregando e vendo multidões sendo salvas para a glória de Deus. A minha oração, pastor Samuel, é que a Igreja Esperança seja uma esperança para esta cidade, uma esperança para esta nação, e que Deus sopre sobre vocês o alento do Espírito Santo, e que esta igreja ouça o que o Espírito diz a ela. Que o Senhor nos abençoe. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse pelo link na descrição.